Nesse vídeo você vai estar aprendendo a criar um PDV na nuvem com Delphi de back-end, beleza? Então vou estar te mostrando todo o processo e todas as ferramentas que eu vou estar utilizando para criar esse PDV na nuvem, beleza? Então vamos para o vídeo. Bom, já estou aqui no Delphi, tá? E antes de criar o processo, eu preciso explicar para vocês, por exemplo, as ferramentas que eu vou estar utilizando para esse feito, tá? Então eu vou criar uma lista aqui bem básica, tá certo? Beleza. Primeira coisa que você vai precisar aí, obviamente, é ter o Delphi, né? Instalado, né? Só que existe um detalhe muito importante, tá? A ferramenta que eu escolhi para criar esse PDV na nuvem, ele é de certo modo mais integrado ao Delphi, ok? Então, infelizmente, ele só vai funcionar, a versão que eu tenho aqui, ela só funciona até o Delphi 10.3.3, tá? Eu sei que hoje, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, já tem versões do Delphi 12. Se eu não me engano, a última atualização que saiu, não vou saber dizer para vocês. Mas a versão, obviamente, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, já é o Delphi 12. Ou seja, é duas versões a mais da qual que eu tenho aqui instalado, tá? Se você perceber aqui também, aqui em cima é Delphi.3, né? Então, eu estou utilizando aqui o Delphi.3.3, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar a versão para vocês aqui, ó. 10.3, tá? 10.3, atualização 3. Ok? Então, é a ferramenta que eu escolhi. Que ferramenta é essa, Jefferson, que você escolheu para desenvolver esse PDV na nuvem? A ferramenta que eu escolhi para isso é o IntraWeb, tá? IntraWeb. Existe muita gente aí falando que saiu uma versão 16, se eu não me engano, compatível com o Lazarus, tá? Só que eu não tive acesso a ela ainda. A versão hoje é gratuita, que você pode estar baixando no site da AtoZ, né? Que é a desenvolvedora, atoz.com. É a versão 14, tá? Então, você pode ir lá no site da AtoZ, você baixa o executável, instala, ele vai te pedir uma chave, você pode entrar no site, eu acho que o site é esse aqui, app.atoz.com. Aí você cria uma conta, tá? E dentro desse painel, você pode gerar uma chave para a tua versão do IntraWeb que você baixou. Só que, como eu falei antes, essa ferramenta ela é integrada ao Delphi. E essa versão 14... ela só tem a máxima compatibilidade com o Delphi 10.3.3. Se você, por exemplo, tiver a versão 10.4, ela não funciona. É claro, se você tiver versões anteriores até o 10.3.3, ela funciona também. Então, se você de repente tem o Delphi XE8, XE7, XE5, XE4, vai funcionar até o 10.3.3, beleza? Então, esses são os dois requisitos aí que você vai precisar. Isso aqui é para a ferramenta, a aplicação propriamente dita, tá? O que você vai precisar também? Obviamente, para a criação de um PDV, esse ponto aqui não é nem o que você precisa. Isso aqui é basicamente um opcional. Aí você escolhe qual que você quer utilizar, tá? No meu caso aqui, para esse projeto, eu vou estar utilizando o Firebird juntamente com o IB Expert, tá? Então, a versão do IB Expert. A versão que eu estou utilizando aqui do Firebird é a 2.5, 2.4, 2.4.9, se eu não me engano, que é a versão aí que eu não sei vocês, mas muita gente utiliza, né? Porque é uma versão mais estável, não tem toda essa criptografia que as versões mais novas têm, né? Então, esse é o fato e esse é o ambiente aqui para esse projeto, beleza? Se você tem de repente uma arquitetura, um ambiente semelhante, você pode utilizar esse projeto aqui e bacana. Um outro detalhe, tá? Esse aqui é um detalhe muito, muito opcional, tá? Essa ferramenta IntraWeb, ela é muito flexível no quesito a design, tá? Entenda uma coisa. Quando a gente fala de PDV web, a gente está abrindo abrindo uma escala para o ambiente web. Isso significa o seguinte: que a gente não vai, que para a gente fazer esse projeto bem feito, a gente não pode se limitar somente ao Delphi, tá? O que é que isso significa? Que isso aqui abre alas para CSS, HTML e JavaScript, que são as linguagens aí mais básicas para você trabalhar com web, ok? E obviamente, falando de ambiente web, a gente está falando também de bibliotecas em CSS. Então, se você tem conhecimento, por exemplo, do Bootstrap, que é uma biblioteca muito conhecida para design, você pode integrar ele ao seu projeto também. Se você conhece, por exemplo, o jQuery, que é uma biblioteca em JavaScript, você pode integrar essa tecnologia também.
Se você conhece também o PHP, que é uma linguagem muito conhecida para a criação de sites, inclusive o WordPress é construído baseado nele, né? Você consegue também integrar ele ao seu projeto em intraweb, tá? E como eu falei aqui nesse terceiro ponto relacionado a banco de dados, o banco de dados que eu escolhi é o Firebird, mas você pode também, se você tem conhecimento com PostgreSQL, você pode utilizar. Se você tem conhecimento com MySQL, que inclusive é um banco de dados mais utilizado e recomendado para web, você pode utilizar também, beleza? Bom, eu vou estar criando aqui um projeto novo em intraweb, tá? Esse projeto em PDV em nuvem, eu vou tentar construir ele em 3 dias. E durante esses 3 dias vai ser o, digamos aí, o tempo que eu acho que eu vou precisar para poder apresentar um pouco do intraweb para vocês, porque na última aula tem um detalhe muito importante, tá? Na terceira aula tem um detalhe muito importante que eu vou estar apresentando para vocês e eu acredito que vocês vão gostar muito. Se você quer, tem a vontade, tem um desejo de pegar um projeto em Delphi e trazer ele para a web, eu vou estar te mostrando como é fácil fazer isso, beleza? Então vamos pro vídeo aqui, ok? Bom, eu tô com o Delphi aqui 10.3 aqui na minha máquina, tá? Eu tô com um projeto teste aqui, só instalei somente para saber se o Delphi tava ok, certo? Então vamos lá. Eu vou criar um projeto novo, tá? Então vou aqui em File, vou aqui em Novo e provavelmente no seu caso, se você instalou o intraweb da maneira correta, não vai ter esse carinha aqui, que é o intraweb Application Wizard, tá? Isso aqui é um atalho e eu tenho um costume de, quando eu instalo o intraweb, eu vou aqui em Customize e eu puxo, né? Eu vou aqui na pasta de intraweb e puxo aqui esse carinha para baixo, né? Você percebe que aqui tem uns itens, né? Então eu puxo ele aqui para baixo e aqui fica fácil. Se eu quiser criar uma nova aplicação em intraweb, eu não preciso ir aqui em File, Other, intraweb. Eu vou aqui simplesmente no no intraweb Application Wizard e ele já cria a aplicação para mim, beleza? Maravilha. Então vou aqui em File, New, File, New, intraweb Application Wizard. E ele vai me perguntar agora qual tipo de aplicação você quer, né? Não vou estar entrando muito em detalhes aqui relacionados aos tipos de aplicações que o intraweb cria, tá? Eu vou simplesmente criar um standalone application aqui e vou estar dando um nome para ele. Vamos colocar aqui PDV Web. Vou colocar Web PDV. Web PDV. PDV. O que é que ele vai fazer? Ele vai criar toda a ambientação e estrutura de arquivos que ele precisa para fazer funcionar. E vamos aguardar ele finalizar. Quando já finalizou pelo visto aqui, já criou esse arquivo aqui e você pode perceber aqui que eu tenho 3 arquivos, né? Eu tenho aqui um controlador para servidor, que é o server controle. Eu tenho a minha unit principal e eu tenho aqui o meu user session unit, tá? Detalhes sobre como esses arquivos funcionam, eu vou estar falando mais para frente, tá? Vamos se concentrar aqui na construção do PDV, tá? Porque eu acredito que nesse vídeo aqui, muito embora a gente esteja criando o projeto, a gente não vai estar mexendo muito nele, tá? Porque, como eu falei anteriormente, quando a gente cria uma aplicação em intraweb, o intraweb em si possui essa flexibilidade de você utilizar tecnologias web, tanto para interação com o usuário, como também para o design do mesmo. Então, a gente vai ter o trabalho aqui de primeiro criar o design da tela. E isso é muito importante de se falar, ok? Então, vou salvar todo o projeto aqui, tá? Vou em Save All. Ele já salvou aqui na pasta do mesmo. Se eu for aqui em Show Explorer, aqui eu posso ver aqui todo o projeto, tá? Vou fazer o seguinte, uma configuração que eu geralmente faço em um projeto assim grande, entre aspas, tá? Que é o seguinte, eu vou criar uma nova pasta aqui chamada Source, tá? E aqui no meu Delphi, eu vou em Save As, tá? Que eu vou salvar o projeto dentro dessa pasta. Ele vai mover, né, os arquivos, o objetivo é mover aqui para dentro dessa pasta Source. Ele já salvou aqui todos os arquivos, pelo visto, né? Olha, todos os 3 aqui, na verdade, não. Ele tem que salvar aqui o Server Controller e o User Session também. Então eu vou aqui no meu User Session Unit, vou dar um Save As também, vou aqui no Source, vou salvar. Eu vou aqui no meu Unity, eu vou salvar também. E aqui no meu Server Controller a mesma coisa. Beleza? Então tá aqui. Agora eu posso ir aqui no meu root, né? E excluir tudo aqui. Beleza? Então tá aqui o meu projeto. A outra configuração que eu vou estar fazendo é o seguinte. Quando eu compilar a minha aplicação, eu quero que ele não compile dentro da pasta source. Eu quero que ele compile fora, na raiz, né? Então eu vou aqui no meu Delphi Compiler. Vou mudar para All Configurations, tá? Eu vou aqui no Output Directory. Eu vou mudar aqui para colocar um segundo ponto aqui. Eu vou apagar tudo que tem para frente, tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui no meu Value from All Configurations.
E aqui no meu Output Unity Directory, eu vou fazer a mesma coisa, só que a diferença é que eu vou colocar um DCU aqui, tá? Um DCU e aqui também vai entrar o DCU, tá? Então, se eu salvar aqui e compilar o meu projeto, ele vai gerar um executável. Você vai perceber que agora a pasta ela tem o executável e tem aqui o source, né? Que é o fonte, né? E também os DCUs aqui, que são os, digamos, arquivos pré-compilados, né? Então tá aqui, se eu quiser mexer no source, ele tá aqui e o executável tá aqui. Fica fácil para de repente jogar isso para um servidor atual. Eu não preciso me preocupar no source aqui, eu simplesmente pego o executável e já tá pronto para uso. Beleza? Maravilha. Então vamos fechar tudo aqui, close all, e vou aqui abrir o meu Unity, né? Que é a aplicação, a Unity padrão, né? Vamos renomear ele aqui, vamos colocar um outro nome, vamos colocar, vou colocar, como eu acredito que a nossa aplicação em PDV, ela vai ter no máximo 2 telas. Se tiver mais do que isso, a gente tenta fazer um esquema, mas eu acredito que não vai fugir disso. Então vou colocar aqui como o principal, vai ser o nome da Unity, tá? E o principal, tô renomeando ela aqui no meu projetos, tá? Maravilha. Posso salvar aqui, se eu for aqui na minha parte, provavelmente a Unity já vai estar renomeada. O principal, maravilha. E aqui no meu nome do meu form, eu vou simplesmente aqui, ó, colocar aqui como um F minúsculo na frente e vou colocar como principal também. Perfeito? Maravilha. Então tá aqui o meu form principal. Vocês percebem que ele é um pouco diferente do VCL, né? Ele possui aquela grade aqui. O nosso palco parece com a grade aqui de aplicativos, só que ele é branco, né? Ele não tem aquele acinzentado. Ele não tem aquele acinzentado do form principal. Então, antes de a gente criar aqui, vamos voltar àquele ponto que a gente mencionou, né? A gente precisa entender como é que o nosso PDV vai ser parecido, né? Porque o PDV tem um ambiente, tem os campos, tem um design meio que nichado já, né? Então, o que é que eu vou fazer, tá? Eu vou abrir aqui o meu navegador e vou aqui no Google mesmo, tá? E eu vou simplesmente procurar aqui um PDV, uma tela de PDV, tá? Vamos ver o que a gente pega aqui. Aqui vai estar aparecendo vários tamanhos para mim, tá? Então vamos tentar pegar aqui um parecido, porque como a gente também tá falando de uma aplicação web, a gente pode pensar também em fazer uma tela que seja responsiva e que ela também possa atender os mobiles, tá? Porque o CSS trata disso também. Então a gente pode criar uma tela que ela seja responsiva. Imagine um PDV que ele possa funcionar em uma tela de computador convencional e que, se ela for aberta em um tablet, em um celular, ela vai se comportar de um modo que o usuário também pode interagir com ela. Então é uma coisa muito bacana, ok? Então vamos tentar criar, deixa eu pegar aqui uma tela bem simples, tá? Eu não sei, se eu não conseguir encontrar uma legal, pelo menos eu consigo extrair os elementos que fazem de um PDV para que a gente possa criar uma aplicação bacana. Então tem aqui algumas telas que tem o preço aqui em cima, né? Tem algumas telas que tem o preço aqui embaixo. Eu vou estar colocando talvez aqui o que tem o preço aqui embaixo, tá? Então a gente vai estar olhando em algumas imagens e vai comparando, ok? Então aqui, ó, eu gostei desse aqui, porque aqui tem um título bem grande em cima, tem o código de barras do item, tem a quantidade. Eu não sei porque tem 2 códigos de barras aqui. Não sei, talvez aqui seja para procurar, né? Para procurar ele traz para cá, não sei dizer também. Aqui tem a quantidade, valor unitário e o valor de desconto, tá? Um detalhe muito importante, tá? Eu sei que a gente está criando toda a ambientação no Delphi, tá? Mas aqui eu não vou estar tratando de questões de emissão de nota fiscal, conexões com a CBR, tá? Eu não vou estar tratando nem disso e nem também de desconto, tá? Eu não vou estar tratando o desconto aqui nesse caso, porque eu acredito que seja um exemplo bem simples. E você com esse conhecimento, eu acredito que você possa construir uma coisa bacana para o teu projeto. Beleza? Vai ser um PDV muito simples, tá? E acredito que vai dar certo. Beleza? Então eu vou pegar desse modelo aqui um exemplo, tá? E vamos começar a construir aqui o nosso projeto, beleza? Então eu tô aqui com o nosso Delphi, tá? Nesse Windows aqui eu tenho o VS Code instalado, tá? Então eu vou estar utilizando ele para poder fazer toda a construção da tela, tá? No caso eu vou estar utilizando aqui o HTML e o CSS, tá? Então se você não sabe, acredito que o que eu passar aqui para você vai ser muito simples e você vai entender como funciona, beleza? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou aqui no meu projeto, eu vou criar uma nova pasta chamada templates, tá?
E aqui nessa parte eu vou pedir para eu vou abrir o VS Code a partir dessa pasta. Beleza? Então vou aqui no meu abrir com o VS Code. Ele vai estar carregando o VS Code nessa pasta e a partir dela a gente vai estar começando a construir o nosso PDV. Beleza? Então deixa ele abrir aqui alguns minutinhos aí. Ele vai estar abrindo na tua máquina, beleza? Estou utilizando aqui um acesso remoto. Eu tenho um servidor aqui na minha residência, um servidor local, que é mais que um laboratório, né? Então a máquina está na mesma LAN, tá? Só que esse Windows ele não está no SSD, né? Ele está num HD convencional, então ele demora um pouco mais para abrir, né? Então já está abrindo aí, vamos aguardar um pouquinho ele executar, ok? Maravilha, então o meu VS Code está aberto aqui, ele não tem obviamente nenhum arquivo, então vamos começar a abrir. Sim, eu confio nos autores. Vamos começar a construir o nosso arquivo. Vamos criar um arquivo novo aqui com o mesmo nome do nosso form, tá? É muito importante, tá? Eu vou colocar fprincipal.html. Beleza? Então ele já abriu aqui o nosso formulário aqui vazio e vamos começar a construir. Vou digitar aqui o HTML para que ele possa autocompletar já muita coisa para mim. Então eu digitei ali HTML, você percebeu que surgiu ali uma subopção, né? Eu coloquei o HTML5, ele já autocompletou esse processo para mim aqui. Então vamos chamar aqui esse projeto de PDV na nuvem, PDV nuvem, ok? E tô aqui com o body, né? Aqui no body é onde as coisas de fato vão estar surgindo para mim, tá? Vou fazer o seguinte, tá? Eu vou aqui nas extensões do meu VS Code, eu vou instalar uma extensão chamada Live Server, tá? O que ele vai fazer? Toda alteração que eu fizer no meu código, ele vai estar alterando para mim em tempo de... Eu não preciso salvar, abrir o navegador e ver a alteração que eu fiz, tá? Porque isso aqui é design, então o design vai levar tempo. Já adianto para você que esse vídeo vai ser demorado, então é por isso que eu falei 3 partes, né? Mas não são 3 partes pequenas, né? Provavelmente vai ser 3 partes grandes aí, porque essa parte vai se tratar do design, então vai demorar um pouco, um tempo aí relativo para você ver esse processo andando, tá? Então, não tenha pressa. Se você não tá podendo ver agora, salve esse vídeo para ver depois, porque vai levar um tempo, ok? Então, ele já instalou aqui o meu servidor. E para executar, eu simplesmente vou aqui com o meu botão direito e vou aqui em Open with Live Server. Então, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o navegador aqui do meu Windows, tá? E ele já vai abrir com a porta, né? 5500 principal e não tenho nada, obviamente. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui do lado o meu VS Code. E agora eu tô aqui no meu VS Code. Então, melhor o VS Code aqui na esquerda e o meu navegador aqui na direita. Então, se eu colocar, por exemplo, um parágrafo aqui, colocar PDV e salvar, ele já trouxe para mim o PDV, né? Se eu colocar aqui o H1, que é uma headline, e colocar PDV, e já vai trazer o nome PDV. Então, é muito bacana, muito bom na produtividade, né? Beleza, vamos começar aqui. Deixa eu abrir novamente aqui o meu navegador para eu pegar aqui como é que tá, né? Então, vamos começar aqui com o título do produto, né? Então vamos começar com isso. Vai ser bem simples essa tela, tá, pessoal? A ideia é fazer ele funcional e depois a gente vai lapidando aí as arestas, ok? Então vamos lá. Vamos começar com o nome do produto. Então vou colocar aqui, vou criar uma div, tá? E nessa div eu vou colocar aqui um produto qualquer. Então vai ser um parágrafo. Eu vou colocar aqui como Nescau, tá? Então vamos começar agora. Vou criar aqui uma nova tag chamada Style, que vai ser o estilo dessa página, ok? Então essa div que eu criei agora é bom que eu dê um nome para ela, tá? Porque se eu tiver mais divs no meu projeto, o que é uma div? Uma div é um divisor, né? Você tá dividindo a tela e esse divisor ele funciona como uma espécie de container, né? Então todo tipo de estilo que você colocar nele, algumas coisas vão se sobressair dentre os itens que estão dentro dele, né? Você percebe que o HTML, né, ele é separado obviamente por tags, né? Então existe uma tag de abertura e uma tag de fechamento. Então a gente pode colocar itens dentro dessas tags, ok? Então no caso, como é que a gente faz a separação, né? Como é que eu faço para que um estilo que eu defini, ele funcione somente para essa div e não para as demais, né? Eu simplesmente posso fazer isso criando uma classe, né? Então uma classe, vou chamar ela aqui de título produto, tá? Produto. Então aqui no meu style eu volto para minha tag de estilo, né? Então aqui na minha tag de estilo eu posso, para eu começar a construir um estilo para ela, eu simplesmente começo com ponto e o nome dela, né? Título
produto. Aqui eu abro e fecho chaves, né? Então aqui eu posso, por exemplo, começar construindo um background, né? O fundo que somente essa div vai ter. No exemplo lá é um azul, né? Vamos colocar um azul. Se eu salvar aqui, ó, você vai perceber que a minha div, ela ficou azul e o nome ficou preto, né? Só que ele ficou muito, não dá para ver o nome, né? Vamos ajustar as divs aqui, tá? Bom, por que ficou com essa margem aqui, tá? Porque é o seguinte, todo parágrafo, né, texto, né? Ele tem não é uma div, né? Não é um, deixa eu ajustar aqui. Não é uma, deixa eu dar aqui isso. Tava querendo aumentar a tela. Não é todo texto, né, que está entre a tag de P, né, que é parágrafo, ele possui de padrão uma margem que ele fica, né? Ele tem uma margem de topo, né? Não é uma margem de topo, é uma margem de 10 pixels. Eu não vou saber dizer aqui. Deixa eu abrir aqui o inspecionado no navegador. Deixa eu definir aqui para baixo. E eu vou com o meu cursor do meu mouse aqui, ó, justamente para cima desse meu parágrafo, ó. Se você perceber aqui, ó, ele tem um padrão de margem, ó, margem block start, margem. Então, todo parágrafo no HTML ele vem com um padrão de estilo, tá? Só que eu posso alterar esse padrão, tá? Então eu quero, por exemplo, que o meu parágrafo, coloca aqui parágrafo, título, produto, ele não tenha nenhuma margem, tá? Então eu vou colocar como margem 0, tá? E para aplicar esse estilo, eu vou aqui em classe e digito parágrafo produto. Então se eu for aqui e salvar, você vai perceber agora que o Nescau, né? O texto, né? Ele não tem mais parágrafo. Eu tô percebendo que talvez tenha aqui alguma margem aqui, mas eu acredito que seja do body, né? Já é outra coisa. Por exemplo, aqui o body ele também tem uma margem, por exemplo, tá? 8 pixels, se eu não me engano, né? Então eu posso aqui também ir aqui no body. No caso do body, eu não preciso criar classe, né? Porque só tem um body, não vai ter mais de um. Então eu vou aqui no body e coloco como margem 0. Vou salvar. Aí ele também fez a alteração. Beleza? Vamos deixar maior essa div e esse texto, tá? Vamos deixar maior. Vamos aumentar aqui esse título aqui, ó. Na verdade seria interessante não colocar título, né? Mas colocar como div mesmo. Div produto, tá? Então vamos mudar aqui para div produto para não confundir, tá? O grande problema dos grandes sites durante o desenvolvimento é você confundir quando você está construindo, tá? Vamos colocar aqui uma altura de 40 pixels, tá? 40 pixels, tá menor, tá pequeno ainda. Vamos colocar 70, tá? Maravilha. Tá grande, agora falou. Vou colocar 60. Maravilha. 60. Outro problema que a gente tem que tratar é o seguinte. Eu não quero que o texto ele fique tão colado com as bordas, tá? Então a gente pode construir também um tipo de margem que não é uma margem que vai estar influenciando também os pais de maneira hierárquica. Ele vai estar somente dando um espaçamento entre os elementos, tá? Então você vai entender, por exemplo, vamos colocar aqui uma margem de 10, tá? Para você entender como funciona. Eu coloquei uma margem de 10, você percebeu que o título aqui ele também deu um espaçamento. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que o texto dê um espaço, só que isso não seja influenciado pelos outros. Então como é que eu faço isso? Eu uso o padding, tá? O padding e vou colocar aqui também 10 pixels, tá? Se eu salvar aqui agora, você vai perceber que o texto ele manteve um espaçamento, só que a div, né? Ela ficou no mesmo local, ok? Vamos continuar alterando o texto, tá? Porque ele tá preto ainda. Eu quero que ele fique visível. Vamos colocar um branco, tá? Então vamos aumentar o tamanho dele. Vamos colocar um font size aqui de 15 pt e vamos colocar uma cor de branco, beleza? Vamos fazer o seguinte também. Vamos colocar que ele seja negrito, tá? Então ele vai ficar negrito também. Então olha só que bacana. Ele ficou maior, mas não ficou grande como eu queria. Vamos colocar maior ainda. Vamos colocar 19. Ainda ficou bacana, mas um outro detalhe que a gente tem que consertar. Você está percebendo que eu estou aumentando aqui o tamanho dele, só que ele não está no centro da minha div, né? Eu quero que ele fique no centro da minha div, não de maneira da direita para a esquerda, mas eu quero que ele fique de cima para baixo, eu quero que ele fique no meio desse div, beleza? Como é que a gente conserta isso? No caso, para fazer isso, a gente precisa mudar o tipo de alinhamento que a div está utilizando. Se eu for aqui no meu mouse e clicar em cima da minha div, você vai perceber que ele está utilizando um modo de alinhamento aqui do tipo block, entendeu? Eu quero mudar esse tipo de alinhamento aqui. Eu vou estar utilizando um outro tipo chamado flex, tá? E se eu atualizar, obviamente, salvei aqui, não fez nada.
Mas agora que eu defini que o meu tipo de alinhamento vai ser flex, agora eu posso controlar o posicionamento, ou seja, a horizontal e vertical dos elementos que vão fazer parte dessa div. Nesse caso, eu quero que o meu texto ele fique alinhado ao centro, tá? Então vou aqui em Align Items e vou colocar como centralizado. Você percebeu aqui que o texto ele ficou centralizado. Vamos aumentar o tamanho dele, colocar no 19. E você percebeu agora que ele ficou super centralizado, né? Vamos fazer um último ajuste aqui do texto. Vamos mudar a fonte dele, tá? Vou colocar uma fonte Family Arial, que é muito conhecida essa fonte. Então, olha só. Então, com pequenos ajustes aqui, a gente conseguiu fazer isso aqui. Aqui é onde vai estar caindo o nome do produto, né? Quando eu estiver lá no PDV, é aqui que vai estar aparecendo o nome do produto. Beleza? Show! Vamos pegar aqui a imagem novamente aqui. Aqui é o nome do produto. Aqui vai ser o código de barras e vai ser a quantidade, né? Vamos voltar aqui. Aqui embaixo vai ter a quantidade e o código de barras, né? Então, aqui a gente poderia fazer uma alteração muito importante, que é o seguinte. A gente tem que sempre pensar em construir uma tela. Quando você vai estar utilizando o intraweb, a gente sempre tem que pensar ter uma ideia de que a gente está fazendo isso no Delphi. E no Delphi tem os componentes para exibir texto, que seria, por exemplo, uma label. Eu poderia utilizar um edit, né? Eu acredito que a gente poderia trocar esse texto que tem aqui por um edit, entendeu? Então, como é que a gente faz isso? Nesse caso, a gente não utilizaria o parágrafo, tá? A gente poderia utilizar um componente chamado input, tá? Input. Se eu atualizar aqui, ó, você vai perceber que o input é aquele componente que a gente edita texto, tá? Vai ficar mais fácil para a gente manipular, entendeu? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui o classe desse carinha, vou colocar a classe aqui, tá? Vamos atualizar só para ver como funciona. Vai ficar mais ou menos assim. O T é a cor tá branca, né? Porque a gente colocou a fonte aqui branca, tá? Mas deixa eu ver aqui uma coisa. Não, eu vou deixar do jeito que tá, tá? Eu sei que o input é bacana de utilizar, mas eu vou estar utilizando somente o label mesmo aqui, porque eu acredito que a gente possa... Como vai ser somente para visualização, não vai mexer muita coisa, tá? Vamos mudar novamente o color para white. E vamos pensar a gente precisar mexer no design na outra aula, né? Depois que a gente já tiver um fundamento de como é que a aplicação funciona, a gente volta aqui e muda, não tem problema não, ok? Maravilha. Então vamos continuar. Aqui vai ser o nome do produto, tá? A gente até poderia fazer o seguinte, tá? A gente poderia criar um parágrafo aqui somente para dizer produto, tá? Só para gente saber aqui, ó. Não, isso aqui é o produto, beleza? Beleza, vamos fazer assim. Vou construir aqui uma outra classe, tá? Parágrafo, mas somente para títulos, tá? Porque eu quero ter um padrão de títulos, né? Por exemplo, vai ter quantidade, vai ter um título ali, quantidade, vai ter o campo maior para quantidade. Então, é bom a gente trabalhar isso. Então, a margem vai ser 0 também. Não coloquei a classe aqui, né? Classe, parágrafo, títulos, tá? E também vamos mudar a fonte deles para Arial também. Arial. E o fonte, e vou querer que ele fique... vou querer que ele fique negrito também. Beleza? Então tá aqui, ó. O produto vai ser esse aqui. Vamos dar um espaçamento para ele aqui também. Vamos colocar aqui um padding de 3 pixels. Vamos colocar mais? Vamos colocar 5? Não, vou colocar 10. Beleza. Tá bacana, mas eu acho que ficou muito... Vamos colocar um 6. Acho que ficou melhor. Beleza? Aqui vai ser produto. Vamos colocar nome do produto. Descrição do produto. Beleza? Descrição do produto. Show! Se a gente precisar editar, depois a gente edita, tá? Não tem problema não. Então temos aqui 3 elementos e aqui temos os estilos deles, tá? Vamos continuar. Vou copiar esse carinha aqui, porque vai ser uma outra coisa agora, né? Aqui vai ser a quantidade. Opa, coloquei dentro do meu div. Não é dentro do div, né? Beleza, vai ser aqui quantidade do produto, né? Ou vai ser somente quantidade? Quantidade. Nesse caso aqui, seria interessante, de fato, a gente utilizar um input, né? Porque aqui seria um campo para o usuário editar, né? Então, na verdade, quantidade, né? Isso é código de barras, né? Código, ou ancilhar, pode ser código de barras do produto, né? Então, aqui embaixo, seria interessante a gente colocar um input, porque aqui vai ser um campo que o usuário, de fato, vai querer manipular, tá? E é bom a gente colocar um botão aqui também, porque seria basicamente a partir daqui, né? Que ele clicaria, né? Ou no caso, se ele tivesse no Android, ele tocaria... Ele seria levado para uma outra tela, onde dali ele pesquisaria o produto. Assim que ele selecionasse o produto, ele ia voltar para a tela com o produto já preenchido, né?
E é claro, ele escolhendo ali um produto, a quantidade por padrão, assim que ele escolher, seria a quantidade 1 e ele ia trazer o valor unitário daquele produto de acordo com a base de dados, beleza? Então nessa situação aqui, que ele precisa de um input, né? Ou seja, um campo para ele digitar, e caso ele não saiba do código de barra de cabeça, ele vai precisar pesquisar o produto. Então tanto o botão de pesquisa como o campo para ele pesquisar o produto precisam estar juntos, né? Então, quando a gente tem em mente que a gente precisa deixar certos elementos juntos um dos outros, a gente precisaria utilizar uma div para os itens. Então, nessa situação aqui, a gente precisa de fato construir uma nova div, tá? Então, vou aqui em div, ó, coloco aqui o input e coloco um button, tá? Button pesquisar. Tá? Então, aqui, ó, deixando do lado um do outro. Só que, na verdade, eu até poderia deixar eles aí, né? Juntos aqui da borda. Vamos trabalhar isso também. Vamos criar aqui. Vamos do jeito que tá por enquanto, tá? Vou até ver aqui como é que tá o exemplo. Porque não muda muita coisa, né? Esses elementos aqui estão juntos, né? Então, a ideia não seria colocar os dois um do lado do outro. Eu quero de fato colocar um abaixo do outro, porque eu acho que vai ficar mais tranquilo, tá? Só que, vamos pensar do seguinte modo, tá? Se for que isso também pode ser acessado através de um dispositivo móvel, então seria interessante colocar todos os elementos alinhados ao centro da tela. Ou seja, ficar todos eles alinhados assim, desse modo. Todos eles no meio da tela. Entendeu? Porque quando um dispositivo móvel acessar, vai estar reduzindo aqui, por exemplo, a gente até pode simular como é que eles ficariam em dispositivo móvel. Por exemplo, aqui está o Windows tradicional, como ficaria no computador. Agora, se eu clicar aqui nesse botão, aqui ficaria, por exemplo, se eu simular um S20, né, um Samsung Galaxy S20, é assim que ele ficaria se tivesse no dispositivo móvel, ok? Então não ficaria tão, né? Como é que eu poderia fazer? Eu poderia alinhar esses elementos aqui ao centro, colocar esse botão aqui abaixo desse input, tá? Eu acredito que dessa forma vai funcionar melhor, tá? Eu vou até tirar esse botão, porque nesse caso a gente talvez não precise mais da div, tá? Olha só, o botão já ficou no meio aqui, tá? Então o que é que eu vou estar fazendo? Qual a alteração que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou tirar aqui esse input, vou colocar aqui esse carinha aqui também, ele voltou pro lado, mas ele vai estar saindo, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Aqui no meu body, tá? Eu vou estar mudando aqui a ele utiliza para alinhar os itens, tá? Eu vou estar mudando esse carinha de display para flex, tá? E assim que eu der um Ctrl S, ele já vai mudar tudo, vai ficar uma bagunça, né? Só que eu vou estar mudando aqui a forma que ele vai estar construindo esse alinhamento. O modo flex aqui de action vai ser do tipo coluna, tá? Quero que fique um abaixo do outro. Olha só que bacana. Então é dessa forma que eu quero fazer. Que os textos não ficaram como eu queria, né? Então como é que a gente muda isso também? A gente utiliza aqui o text align center, tá? Então esse carinha acabou dando, né? Mas eu acredito que seja uma própria aqui da própria div, né? Por exemplo, se eu for aqui no meu, cadê? Nesse grafo produto aqui. Então, se eu mudar aqui o text align para center, mudou também. Vamos ver aqui o display dele, produto, display flex, center, flex direct, agora ele foi para o centro, só que ele deu um centro aqui. Deixa eu mudar aqui. E aqui vou colocar Justify Content Center. Beleza. Então, resolver. Porque aqui, quando eu utilizo o alinhamento display, eu posso controlar os alinhamentos tanto de maneira horizontal como de maneira vertical, né? Então, foi o que eu fiz aqui. Eu não consegui fazer o alinhamento utilizando o Text Align, mas eu consegui fazer o alinhamento utilizando as próprias condições dos alinhamentos, utilizando esse carinha aqui. São as propriedades dele mesmo. Entendeu? Maravilha, então eu já tenho aqui todos os elementos que eu quero. Vamos agora fazer uma edição aqui relacionado ao meu edit aqui, né? Vamos deixar ele mais interessante, né? Então eu tenho aqui ele. Vamos colocar aqui. Eu acredito que a gente possa ter estilo genérico, né? Porque a gente vai ter o código de barras e também vai ter a quantidade de elementos que também vão estar utilizando o edit, né? Então eu vou aqui nos meus estilos e vou aqui digitar input. Começar aqui aumentando a altura dele, vamos colocar para 60 pixels e aumentar, acabou não aumentando, é porque eu não coloquei, na verdade, ponto. Isso. O que acontece? Quando utiliza pontos no início,
são para estilos personalizados. Mas aqui, como eu estou utilizando aqui o nome do componente, né? Então, ele meio que já aceitou lá a alteração, né? Não precisa estar tão grande, né? Vamos colocar um 30 aqui, vamos estar digitando aqui para ele fica. O texto que ele tiver dentro dele, eu quero que fique centralizado também. Então, vai ser um teste align center. Agora que eu digitar, vai estar recebendo, né? Que o texto que esteja dentro é maior, tá? Então, o font size vai ser 15 pt. Vamos ver qual é que é. Maravilha. Eu acredito que basicamente tá ok para. Vamos fazer aqui uma edição relacionada ao botão, tá? Vai ser botão. Tá? Ele 30 pixels, tá? Deixa eu ver aqui mais. Aqui um font weight que é para deixar ele bold, né? Ou seja, negrito, né? Vamos também aumentar aqui o font size dele para 14. E a gente, claro, poderia colocar um ícone, um desenho aqui de uma lupazinha, né? Para fazer isso. Vou aumentar mais esse texto porque eu sempre estou pensando no usuário que vai estar com o celular, né? Então, um botão grande é bacana ter ele, né? Vamos mudar aqui o fundo desse carinha. Vou colocar aqui aqui um azul também, um vermelho, né? Que vai ficar muito diferente, né? Vamos colocar um vermelho, vamos colocar um background color red, né? Tá? Vamos para um branco. Maravilha, né? Maravilha. Show. Vamos continuar. Então, aqui a gente já criou aqui os elementos de código de barras. Vamos copiar aqui também os de... Tá? Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou aqui... Um BR é um espaço, tá? Esses elementos aqui. Eu vou estar colocando um outro lá em cima também. Entre os elementos. Maravilha. A gente pesquisar... na verdade, eu comecei assim a mudar o nome, né? Vamos colocar aqui de pesquisar, vamos colocar alter. Eu sei que a ideia é essa aqui pro Delphi, né? A gente poderia utilizar o evento de onExit do campo, né? Não ter a necessidade do usuário digitar a quantidade e depois clicar em alterar, né? A gente até pode utilizar os dois, não tem problema não. A ideia é deixar mais produtivo, né? Quando ele sair do campo, a aplicação já recalcula o valor total, né? Porque o valor total é nada mais do que a quantidade do produto vezes o valor unitário dele. Então, ele já regula automaticamente, né? Vamos deixar do jeito que está por enquanto, tá? Agora entra como valor total, né? Na verdade, valor unitário, né? Porque todo item tem um valor unitário. Valor unitário. Nesse caso, o valor unitário não tem botão, né? Você não vai alterar o... E no valor também tem o valor total. Valor total. Ok? Maravilha. Então assim, mas também faltam os itens. Então, onde é que os itens aqui de toda a nota, né? Vai estar aparecendo. Porque já tem bastante informação aqui. Mas deixa eu dar um -1 aqui. Só para eu ver aqui quanto espaço a gente tem. Tem esse espaço aqui de baixo, né? Aqui entra outra questão, né? O que a gente poderia fazer, tá? Não deixar no mesmo lugar. A gente tem todos esses elementos aqui. A gente poderia fazer com que cada item que fosse adicionado, ele aparecendo aqui embaixo, né? Por exemplo, todos os elementos seriam aqui para baixo. Só que existe um outro problema. Pode acontecer de que esses campos eles sobreponham os itens que estão adicionados. Por exemplo, sei lá, aqui tem, se tiver 1, 2 itens, beleza, vai estar aparecendo todos os itens aí na lista porque tem poucos itens. Só que se tiver 10 ou 15 itens, né? Aí como é que a gente faz para fazer ter uma visão completa aqui de todos os itens, né? Então, é melhor a gente deixar do jeito que tá. E claro, lembrando sempre que a gente quiser fazer a alteração aqui desses itens, a gente pode fazer a alteração depois. Beleza? Bom, aqui embaixo eu vou criar uma nova, porque aqui vai entrar itens nota. Entrar os itens da nota, ou seja, todos os itens que foram adicionados nessa nota, né, nessa venda, vamos colocar assim, serão adicionados nesse item aqui, tá? Nesse div aqui, todos os itens. Então a gente precisa criar um item que ele vai estar aparecendo, né? Então eu vou criar uma outra div dentro da div, isso mesmo, chamado item, tá? Então vamos como é que fica um item de uma nota. Eu coloquei esse produto X.
Como é que ele iria aparecer aqui? Vamos ver como é que a gente faz isso. A primeira coisa que vai estar aparecendo aqui é o código barra. Então vai ser... Vamos colocar aqui um parágrafo. Eu vou colocar um código barra genérico aqui chamado 0000000. São 13 itens, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E o último item ali. Já salvei. Já posso ver ali a diferença. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu vou estar tirando aqui esse tipo de alinhamento central para que ele fique de fato começando a partir da esquerda, tá? Então, para isso, eu vou precisar mexer nessa classe aqui chamada item. E eu vou criar um novo que vai ser item. Ele vai ser do tipo display, flex, né? E o dele vai ser do tipo row. Ele vai começar. Aqui o meu itens nota vai ter um padding, né? Eu não quero que ele fique tão grudado da tela. 10 pixels. Maravilha. O item. Aqui embaixo. O item. Então vamos colocar um outro parágrafo chamado descrição do item. Tá? Nesse fica embaixo, né? Item. Deixa aqui para coluna. Eu quero que ele fique baixo, né? Só que eu também não quero que ele fique centralizado assim. Então esse display aqui tem que continuar. Só que deixa eu ver. Quero que ele continue para cá, né? Aqui o align items vai ser start. Beleza? Como eu coloco parágrafo, então esse parágrafo pode ter margem, né? Então eu posso, deixa eu ver se eu utilizar aqui. Não consigo. Deixa eu criar aqui